Hi, how are you? Are you okay? I am fine. How is your best friend? Is he or she alright? Well, I hope he or she is alright. Por que eu estou dando ênfase em algumas palavras aqui no início da nossa conversa, pessoal? Isso se chama verbo to be. Então vou voltar e perguntar novamente. Hi, how are you? Are you okay? I'm fine. Então hoje nós vamos falar sobre verbo to be. Agora eu queria chamar a atenção de vocês que as nossas aulas serão divididas sobre esse verbo em 3 partes para que fique bem claro e não fique uma coisa aborrecida para vocês, boring. A gente vai falar hoje sobre forma afirmativa. Se você tiver curiosidade sobre forma interrogativa e negativa, acesse a outras aulas. Alright? Ok. Primeira coisa sobre verbo to be, gente. What does to be mean? O que significa verbo to be? Alright. Ser ou estar. Então não é legal que você traduza ao pé da letra. Primeiro ponto. Então numa frase qualquer, o verbo to be pode significar ser ou estar. Como você vai saber? Exatamente, congratulations, através do contexto. O verbo to be, antes que a gente comece a falar dele especificamente, é uma exceção. Tudo que formos aprender aqui sobre verbo to be não se aplica a grande parte dos verbos da língua inglesa. Aplica-se apenas a esse verbo, o verbo to be. Tudo bem? Então, o verbo to be, eu insisto, eu ratifico. It's an exception. É uma exceção na língua inglesa. Importante? Very important. Mas não quer dizer que estas regras sobre as quais eu vou falar hoje se apliquem aos demais verbos. Mas vamos ao verbo to be sem mais delongas? Verbo to be, portanto, what does it mean? Ok, ser ou estar. Quantas formas tem o verbo to be, pessoal? Exatamente, quantas formas? Vamos dar um exemplo? Em português, você diz eu ser professor, eu ser advogado, nós ser felizes? Ou você conjuga o verbo? Você conjuga, não é isso? Portanto, com o verbo to be, nós também vamos precisar conjugar. Como eu acabei de dizer, ele é um verbo irregular. Ele tem 3 forms, 3 formas no simple present. Agora vamos ao nosso quadro para a gente analisar quais são essas formas, onde elas são utilizadas e como pronunciá-las. Let's go? Bom, primeiramente, pessoal, let's repeat. Simple present. To be. Então, o verbo to be tem 3 formas no simple present. Am, is, are. Uma dica para vocês. Às vezes as pessoas querem traduzir isso ao pé da letra. O que significa to be? Não é ser ou estar? Então, o que significa am? Ser ou estar. O que significa is? Ser ou estar. O que significa are? Ser ou estar. Como eu disse no início do nosso curso, tentem associar verbos com tradução no infinitivo. Assim você evita problemas quando você for analisar uma frase. Então, se verbo to be é ser ou estar, tudo que vem dele significa a mesma coisa, ser ou estar. A tradução disso aqui varia de acordo com o contexto. Para conjugar um verbo, vamos precisar dos pronomes pessoais que nós já aprendemos. Let's repeat them. I, he, she, it, you, we e they. Apenas um parêntese para vocês. Eu sequer vou traduzir o que significam esses pronomes. Nesse ponto do curso, nós precisamos saber do que se trata quando alguém diz personal pronouns. Se você tem alguma dúvida, assista a uma aula sobre esse assunto novamente. Tudo bem? Senão a nossa aula vai ficar chata. E é isso que ocorre quando a gente está dentro de uma sala de aula. Se o aluno não estuda, o professor tem que voltar tudo. Se volta tudo, as aulas ficam muito aborrecidas. So, let's be responsible, let's study, ok? Let's go back. Am, is, are. Portanto, I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. O verbo to be se distribui assim. Am para I, is para he, she, it, are para you, we e they. Aí vem uma coisa que é muito importante lembrar. You significa você ou vocês, não interessa. Toda vez que eu coloco um verbo
conjugando aqui no presente, eu associo esse verbo na forma plural a you. Então aqui are pode ter tradução de singular ou are pode ter tradução de plural. Depende do, mais uma vez, contexto. Very good. Para a gente finalizar aqui a forma afirmativa, vamos repetir comigo? I'm, his, she's, it's, your, we're, their. Isso aqui, gente, ó, é o que a gente chama em inglês de, repeat please, short forms. Short forms. Ou então, let's repeat, contracted forms. Formas curtas ou formas contractas. Isso aqui é usado para facilitar a pronúncia, mas eu posso representar na escrita. Geralmente a gente vai ver o verbo to be, I'm, his, she's, it's, your, we're e their. Ok? So, that's the affirmative form of to be. Let's study hard. Thank you. Bye-bye.